Todo mundo precisa de terapia? Olha, é curioso porque é uma pergunta que muita gente me faz. E eu digo sim e não. Terapia pode servir para todo mundo, né? E terapia, às vezes, não é para todo mundo. Por que é que eu quero dizer com isso? Que em algum momento da nossa vida, a gente pode precisar de um profissional, de um psicólogo, né? Sim. Um profissional que vai oferecer terapia. Seja porque a gente tem alguma questão, seja porque a gente está enfrentando alguma dificuldade, seja porque a gente tem filhos, ou tem marido, mulher, seja porque a gente tem um problema no trabalho, seja porque, de repente, você está num momento da vida que você diz assim, peraí, mas eu estou precisando entender o que é que está acontecendo comigo, eu me lembro que eu não era assim e agora eu estou, ou, de repente, você está, como a gente diz, né, eu estou paralisado em alguma fase da minha vida. Então, terapia pode ser, sim, para todo mundo. Quando eu falo que não, é porque existem pessoas que têm recursos, né, mais sofisticados do que outras pessoas. E tem pessoas que conseguem, de repente, passar por coisas muito difíceis, como eu já conheci muita gente, e ela fala, eu enfrentei isso sem terapia. Significa que ela não precisava de terapia? Não. Significa que, de repente, os recursos dela, recursos psíquicos, favoreceram a ela a lidar com isso de uma maneira mais suave. Né? Por isso que eu falo, pode ser para todo mundo, mas, de repente, nem todo mundo precisa. Sim. Você não acha, às vezes, que muita gente também não precisa, acha que não precisa, e vai internalizando um monte de coisas e começa, né, a se prejudicar com isso? Totalmente. Eu acho que o número de quem não precisa, aliás, o número de quem precisa e não faz é muito maior do que o número dos que não precisam fazer terapia. Porque exatamente o que você falou, ou eu vou sublimar aquilo, ou eu vou colocar lá atrás, né, num lugarzinho que eu vou dizer, não vou nem chegar lá para mexer com isso, ou porque ele acha que certas coisas que são terapêuticas vão substituir a terapia. Uhum. Tipo, eu vou conversar com um amigo, eu vou para a igreja, eu vou beber, ou eu vou dar festa, eu vou comprar, eu vou, sei lá, vou tocar um instrumento, vou ter um hobby. Uhum. E aí isso vai ser a minha terapia. Como muita gente diz, a minha terapia é fazer crochê. Sim. Bom, isso pode ser até terapêutico, mas terapia é outra história. Porque terapia é um encontro que você vai ter com você mesmo. Sim. Precisa, né, que a gente tenha um pouco dessa vontade de fazer Sim. terapia. Quando não tem vontade, é impossível. Porque tem umas histórias assim, né, que você falou, eu às vezes vou beber, que eu fico de boa. Então, assim, eu bebo, eu fico tranquilo. Aí você bebe quantos dias? 7 dias por semana. Sim. O cara só vive assim. Exato. E porque ela nem reconhece que aquilo é um vício. Então, exatamente. Sim, obviamente, eu não gosto de ser o chato da terapia, né? Porque tem muito isso, né? Eu acho que no passado, pelo menos, tinha muito assim. Eu, por exemplo, tinha um preconceito muito grande. Sei lá, 30 anos atrás com terapia, porque eu via umas amigas da minha mãe chatola, que com aqueles discursos chatos de que todo mundo de terapia, como se terapia, sabe, fosse uma coisa, uma moda, sabe? Então, na minha cabeça, pelo menos, eu posso estar fazendo uma leitura até errada, porque foi muito tempo atrás. Mas eu ficava assim, coisa chata, Todas essas mulheres chatas, falando chato, mas todo mundo tem que fazer terapia. E aquilo sempre teve, eu sempre tive, não, mas nessa época, eu tinha um conceito errado da terapia. E aí, claro, com o tempo, quando eu me senti com questões que eu precisava resolver, que aí eu conversei com pessoas que eu confiava, pessoas sérias, que falavam, Gabriel, por que você não procura terapia? Por que você não conversa com o terapeuta? E foi a melhor coisa que eu fiz. Olha aí. Né? Porque... E foi bom que você se deu essa oportunidade. Porque tem aqueles que até acham que precisam, que pode se beneficiar, mas a resistência é tão grande e até o preconceito é tão grande que não deixa que ele faça a primeira chamada. Sim. Ele nem chega a procurar ninguém. E muitas vezes o que a gente ouve muito é assim, não, terapia é coisa para louco. Terapia é coisa para doido. Ainda existe esse preconceito? Ainda existe. Infelizmente, ainda existe. Ainda existe. Porque eu conheço pessoas que são contra a terapia. Que falam que não preciso de terapia, eu vou ali, vou jogar videogame. Exato. E aí eu esqueço desses problemas todos. Enquanto eu tô jogando videogame, eu até admiro a capacidade dessas pessoas que têm um problema e conseguem ali no videogame e outras coisas. Mas será que ela tá resolvendo alguma coisa, né? Não, porque com certeza não. Ela tá passando tempo, ela tá queimando aquelas horas dela, mas na verdade o problema não desaparece porque você jogou um jogo de videogame, porque você tomou uma cerveja com um amigo, porque você conversou até com uma pessoa da família que você confia, né? A escuta terapêutica é outra história, é outro babado, né? Você vai ouvir o que o paciente fala e o que ele não fala também em terapia. Você vai ajudá-lo a entender que existem outras formas de pensar sobre aquilo. Então, numa mesa de um bar, num jogo de videogame, isso não acontece, né? Não te dá clareza, e né? a gente tem que lembrar o seguinte, que psicologia é ciência.
né? A gente esquece, às vezes, isso. É o que todo mundo fala, mas nem tudo é ciência. Eu digo, nem tudo é ciência, mas psicologia é ciência. Eu acho tão interessante isso, porque as pessoas têm essa preocupação, né, exatamente de ir para o médico, de tudo que é sério, que precisa do médico. Eu não sei porque elas não entendem também que psicólogo tem uma formação, que não estamos falando de uma coisa parapsicóloga, estamos falando de uma coisa que, se você falou ciência, eu não entendo de onde vem esse preconceito. Você consegue entender de onde vem isso? Eu acho porque no começo, né, se a gente olha um pouco para trás, a psicologia ela era associada com transtornos mentais não curáveis, né? Eram aquelas pessoas que eram esquizofrênicas, as pessoas que geralmente tinham bipolaridade, né? E aí começou-se a criar aquele estigma assim, o profissional, o Freud, só tratava das histéricas, né? Ou os teóricos daquela época tratavam só dos esquizofrênicos. Só que do mesmo jeito que a ciência evolui, que hoje em dia a gente sabe que vai num cardiologista, ele pode fazer uma cirurgia num feto dentro do ventre da mãe, a psicologia ela também evolui muita coisa, né? Então, quando a gente fala ciência, né, a gente está falando o quê? Existe toda uma ciência por trás. A psicologia ela não vem para dizer para você assim, olha, faz isso porque vai dar certo. Não, é porque houve muito estudo, é porque houve muita pesquisa, é porque houve muito livro, é porque muita gente já passou por esse processo, é porque os profissionais se qualificam com técnicas, com instrumentos, para poder favorecer a sua melhora emocional. Né? Porque enquanto que existe a saúde física, né? Essa que vai no dentista, no oculista, no gastro, existe a saúde nossa que é mental, que vai além da esquizofrenia, da bipolaridade, né? Do TDAH só. Sim. É memória, é cognição, é concentração, é atenção, tudo isso é saúde mental. Claro.